pessoal, tudo bem? Então, a gente está estreando um quadro novo e a presença de hoje é especial, né? Uma pessoa que movimenta muito, que quando eu lembro dele, eu acho que eu lembro... Toda vida que eu vejo assim sobre o Edu Freire, eu lembro de inovação, não sei por quê. Eu amarrei, associei ele... E é isso, tipo, lembro de inovação, eu lembro dele, porque a boca dele é inovação e tudo mais, é bem bacana. Então, vou aproveitar para me apresentar. Me chamo Marília Freitas, sou contadora, nada a ver com agilidade, mas estou estudando aos poucos. E é isso aí. Acho que ela apresentou muito mais o Edu do que ela mesma. Já vamos começar, né? Mas, enfim, primeiramente, obrigado. Né, a gente está junto aqui nesse momento. Acho que vai ser uma troca muito riquíssima. E sou Alisson Laurentino, sou agilista, trabalho com tecnologia tem uns quase 15 anos, mas com agilidade tem 4, 5 aninhos. Então falo muito que sou um baby na agilidade, para aprender, enfim. E muito nesse ponto de utilizar como meio, né, para entregar realmente resultado e não pensar a agilidade como fim. Tu é o baby, eu sou o quê? Eu tô pensando aqui. Mas enfim, então hoje a gente está estreando um quadro novo, que é Empreender Por Quê? E nada melhor que começar a chamar um amigo, né, um mentor, uma pessoa que eu admiro bastante, como pessoa e como profissional. E como a minha esposa falou, né, quando lembro de inovação, lembro do Edu, e está muito ligado ao que ele pratica, ao que ele pensa, e ele vai explicar melhor. Então, Edu, seja bem-vindo, certo? Se apresente para todos, é um prazer estar contigo hoje. Obrigado. Eu não vou dar uma de Whindersson chamado Meu Casal, né? Porque pode dar problema. Mas obrigado aí vocês pelo convite, né? Obrigado pela essa referência. E é legal porque quando o Alisson falou, né, pessoal, aí dando um pouco de bastidores, né? Ele disse, cara, vamos enveredar por aqui, mas pô, a gente tá querendo testar alguma coisa. E eu acho que mais natural do que isso era a gente fazer isso testando, né? E é um prazer para mim aqui estar aqui nesse novo teste, a gente saindo um pouco, vamos chamar, né, da agilidade em si, começar a olhar negócios que de repente podem ter agilidade ou não. Mas eu gosto sempre de me apresentar, né? Meu nome é Eduardo Freire, eu sou sócio da FWK, mas mais do que isso eu sou pai da Maria Júlia e da Melinda, né, que de fato são as figuras aí que mais me inspiram a fazer inovação e de repente durante aqui o nosso papo eu vou falando um pouco mais sobre isso, que afinal a gente está aqui para trocar, né, para falar sobre nós, não? É verdade. E assim, e como o quadro já diz, Empreender Por Quê? Já antes de perguntar para o Edu por que entrar no empreendedorismo, de estar como CEO, falar CEO, sócio, né, da FWK, mas tem muita coisa antes disso acontecer. Sim. Né, até o nome da empresa, não falar o nome da empresa, mas se reestruturou. Sim. Eu acho que na pandemia. E tudo. Mas Edu, conta só assim um overview, né, da tua experiência, quem se tornou o Edu hoje, só para a gente conhecer um pouquinho mais. Legal. É legal tu perguntar isso, que é a Framework, né, a FWK, o CNPJ é o mesmo, né, mas são literalmente duas empresas, da perspectiva de brand, de produtos e tal, mas voltando um pouco a essas 10 casas, como tu me pede, é a minha quinta empresa, né, então na verdade, eu como todo empreendedora, você começa às vezes a empreender na perspectiva ali daquele teu horário de trabalho, né, você está num trabalho ali que no final do dia você até mais do que paga os boletos, você está conectado, etc. Mas de repente não está conectado com aquilo que você acredita ou como você vê como uma oportunidade, né? E era o meu caso. Eu era gestor público, né, de projetos e de tecnologia. E aí eu via muita oportunidade no mercado na época de desenvolvimento de software. Né? Antes, na verdade, do desenvolvimento web. Naquela época chamava webmaster, né, e web designer. se fosse hoje seria um programador versus UX, etc. Né? E a galera de produto, enfim, outros rolês aqui que eu acho que não vale a pena a gente entrar. Então, começou dessa perspectiva, né? Então, eu literalmente o dia e a tarde eu estava lá sendo gestor dessa operação pública, né? E quando era à noite eu tinha lá um sócio, né? E depois entrou mais outro sócio, que eu ficava na parte de literalmente design, etc, né? E eles ficavam na parte de desenvolvimento e também eu ficava, obviamente, fazendo a gestão, porque já era o que a gente fazia de projetos, né? Então, a partir daí é que começa esse negócio. Geralmente a gente fala, e hoje eu tenho a sorte de ajudar os empreendedores, né? Tanto na perspectiva de mentoria, como o pilar até da própria Ventures da FWK, né?
a gente às vezes fala que o empreendedor, você empreende por necessidade ou por necessidade, né? Apesar da gente ver muita gente querendo empreender por oportunidade, né? Empreender, pessoal, não é simplesmente, como eu falei, né, no meu primeiro exemplo, com todo respeito estou falando isso, não é simplesmente você estar de 8 às 18 ali e achar que tudo bem, né? Principalmente vocês aí, casal, né? Com filhos, 2 filhos, né? Que vocês têm? Só 3. 3, né? 3? É verdade. Porque tinha um legado, né? Tem um legado, né? Perdão, acabei esquecendo. Mas o que acontece? Você tem um cenário para isso, né? Dessa perspectiva. E por mais que seja uma questão pontual, particularmente para mim, né? Eu digo isso sem medo de ser feliz, não estou dizendo que é 100% que eu tenho um casamento 100% perfeito e feliz, talvez até muito pelo contrário, não. Mas tem muito essa característica do fato de você ter alguém do seu lado, né? Vocês têm um companheiro, uma companheira, etc., para te colocar isso, porque do outro lado, né? Base. E no final do dia é muito trabalho, né? Quer dizer, a gente está aqui numa gravação, né? A gente estava ali, até atrasou um pouco da gravação por conta disso. Na sequência eu tenho que fazer o supermercado que a Ju colocou, mas quando eu chegar em casa eu preciso terminar um relatório, etc. E ao mesmo tempo também eu tenho que ficar com minhas filhas. Então, assim, o empreender você precisa olhar com a perspectiva toda. E aí eu vou só fechar essa primeira, o porquê. Para mim eu olhei como uma oportunidade mesmo. Eu disse, cara, eu acho que isso daqui eu vou conseguir materializar alguma coisa que eu acredito. E aí eu tive um erro, pessoal, que vai parecer piegas eu falar nesse momento, etc., né? A gente não tem que empreender por grana. Eu não estou sendo romântico, aqui a gente está num ambiente capitalista, no final do dia tem uns boletos, né, para a gente pagar, e tem os filhos para educar, etc., né? Mas, assim, se a gente só empreende pela grana, né, no final do dia, quando a gente está numa jornada dessa, pessoal, grana pela grana, a gente vai fazer uma conta simples e vai pensar, né? O Wallace vai dizer, cara, mas calma aí, eu estou com um papel tal, na empresa tal, bicho, era melhor voltar para lá, porque de noite eu pegava a minha esposa, pegava a moto, ia dar um rolê em Guaramiranga e voltava, etc. E hoje eu não estou tendo. Então, assim, quando se faz essa pergunta, que a gente continua a se fazer, né? O que responde no final, sabe? Se eu for hackear a tua pergunta, né? Obviamente a gente entendeu o porquê, então o porquê para a gente é porque a gente tem que mudar o que sempre foi assim, né? Que é o porquê, inclusive, do próprio comunidade do Project Think. Mas o meu outro objetivo, né? Também é o para quê. Ou seja, cara, para que a gente possa construir um conjunto de oportunidades sobre isso. Porque se eu tivesse essa mesma gravação aqui com vocês, pessoal, sei lá, a FWK tem 9 anos, vai fazer 10 anos esse próximo ano, né? E aí, nessa perspectiva de empreender, se vocês me fizessem essa pergunta há 7 anos atrás, eu dizia que não queria ser sócio de jeito nenhum. E hoje, na verdade, o negócio da gente cresceu em ensinamento, principalmente na pandemia, exatamente pelo modelo do partnership, né? Então, assim, eu hoje empreendo, né? Para quem não sabe o que é partnership. Legal, importante, né? Partnership é um modelo de crescimento de negócio onde você cresce, né, baseado em possíveis parceiros, né, que são sócios, né, dentro dessa perspectiva do negócio. Então, é importante, legal a tua pergunta, Alisson, porque tem gente que entende isso simplesmente como um modelo de remuneração, e eu acho que não é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, só para ser didático. Digamos que a gente tem uma empresa sobre qualquer coisa, e o Alisson vem trabalhar comigo, né? E de repente, dessa empresa sobre qualquer coisa, até para a gente colocar, nós vamos fazer dentro da minha empresa, uma unidade de negócio de construir, né, squeeze, certo? E eu disse, cara, o Alisson, aqui, cara, o mercado de squeeze faz sentido, de repente o Alisson tem um background de squeeze, cara, bora construir um negócio junto? Vamos. Então, a gente estrutura uma BU, o Alisson entra como sócio da minha empresa XPTO e a gente constrói isso junto, ou seja, se a gente ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro coletivamente, né? E isso é a base de modelos de crescimento de startup, né, pessoal? A maioria da galera que entra em startup, eles não entram com um objetivo financeiro, até porque você está num ambiente de extrema incerteza, etc. E a FWK, como é uma boutique, a gente tem uma cultura muito nativa de startup, né? Então não adianta a pessoa vir trabalhar com a perspectiva de um CLT, né, Marília? Não que no final do dia, graças a Deus, aí, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, né, a gente consegue, tá dando para pagar os boletos, não atrasa para comer de ninguém, tem um custo de benefícios legais, etc. Mas, ao mesmo tempo, né, existem pessoas que não vão se adaptar para esse modelo. E tudo bem, pessoal, não tem nenhum problema. Mas é um modelo que a gente acredita que faça sentido
né, sobre isso, porque aí são pessoas que elas vão que um pouco, né, dando esse meu exemplo aqui com elas, elas vão navegar um pouco do meu sonho, mas elas vão sonhar comigo. Mas no final do dia, como a Marília mesmo colocou, você tem os boletos, ou seja, lá na frente a gente vai materializar isso e todo mundo vai ganhar coletivamente. Aí a gente tem que ter maturidade, né, pessoal, de entender isso. Porque o jogo é que o Alisson pode perder hoje financeiramente nesse negócio para ganhar um pouco mais lá na frente. E eu, né, da perspectiva como empreendedor ou empresário, né, que o negócio aqui está mais até para empresário do que como empreendedor, né, eu tenho que ter a maturidade de eu abrir mão dessa rentabilidade para me ter o Alisson no meu time. Sim. Então eu acho que é um conjunto desse negócio. E aí, assim, depois vocês podem, a gente pode aqui de repente botar algum link aqui na descrição aqui para o pessoal ver, né, para quiser se aprofundar sobre isso. Tem um workshop interessante na Starts, quem quiser se aprofundar sobre isso aqui, de repente a gente bota o link aí para vocês colocarem, mas uma característica essencial sobre o modelo de partnership não é o modelo em si, é que assim, antes de tudo isso, no final do dia, o Alisson comigo, nesse exemplo hipotético aqui da gente, né, a gente está conjugando os mesmos valores, entendeu? Aí, por que eu estou dizendo isso? Só para a gente tangibilizar aqui, que eu acho que antes de tudo, esses momentos de podcast, eles são antes de tudo um momento de aprendizagem, né? E aí, por exemplo, né, cara, a gente gosta de família, gosta de curtir, né, com a família da gente, tem os nossos momentos, né, de marido e mulher, tem todos os negócios. Então, assim, tem umas características que talvez a gente, enquanto pessoa, façam sentido conjugar valores. De novo, não estou dizendo nem que a gente tem esses valores, estou só conjugando aqui para a gente material didaticamente. E isso, cara, é intrinseamente no modelo. Por exemplo, a gente tem um modelo, quando a gente sempre vai entrar alguém no partnership, todo mundo que quiser cargo de liderança na FWKL, nos 2 anos eles vão usar, e eles vão entrar nesse modelo, né, que a gente chama de alinhamento, né? A gente desenvolveu lá uma abordagem que diz, cara, o que é importante para a sua vida? É uma das primeiras perguntas, entendeu? Então você vai elencar lá, cara, o que é importante para a vida do fulano é a família, para o outro, de repente, é ganhar dinheiro. E a gente coloca, cara, e a atenção disso daqui? Será que se resolve? Será que é isso? Cara, e se esse negócio aqui de 10 garrafas? Lá na frente, não, cara, eu não quero vender isso não. Então são situações que no momento zero, muitas vezes até na nossa relação de casamento, a gente não fala. Entendeu? Então quando a gente vai começar qualquer tipo de negócio na FWK, ou quando a gente vai colocar as pessoas nessa jornada de partnership, né, é o primeiro exercício. Cara, se a gente não evoluir para cá, porque o que acontece, pessoal, se a gente tiver conversas difíceis no início, lá no final a gente não vai prestar até essas conversas difíceis, não que a gente não vá ter, né? E aí volta só para amarrar tudo, né, que a gente entrou no partnership, que era o ponto que eu falei, que vai parecer piegas e de novo que eu falei. Quando a gente foca só na grana, a grana não vem. É verdade. Entendeu? E aí vem meio que aquela questão de espírito de dono. Sim. Naquela pessoa que vai participar desse programa, que geralmente a gente fala nas outras profissões, é essa história, tentar colocar no colaborador ou ver se ele tem essa questão de espírito de dono, porque ele trabalha diferente, ele trabalha, a cabeça dele funciona diferente, ele se adequa. E essa questão do plano, se ele tem os mesmos valores da sua empresa, também é mais um motivo para ver se ele se encaixa. Porque, Sim, de repente, ele não vai se encaixar nesse plano. E E tudo bem, tua né? pergunta assim, parece que a gente está com um script aqui, a gente não está, sabe, pessoal? O que é legal a tua pergunta, Maria, é o seguinte, ó. Nessa perspectiva, a gente acha que meio que óbvio, que todo mundo vai querer ser isso. Na prática, não é, pessoal. Na prática, as pessoas não estão preparadas. Eu estou dizendo nem a gente, nem as outras pessoas. Por quê? Quando o cara se vê num cenário, continuando o mesmo exemplo aqui, que eu vou dizer, Alisson, tá aqui os negócios, cara, tá aqui um recurso mínimo que a gente vai construir, vai. O Alisson às vezes vem do modelo corporativo que tem toda a estrutura, tem um contador, tem não sei o que, etc. Né? Que ele diz, como assim? Porque ele nunca teve ali meio que esperando essa perspectiva de liberdade, né? E aí o que é que eu vejo acontecendo na prática, né? As pessoas confundem com libertinagem, sai fazendo de qualquer forma, né? E aí tem muito a ver com a própria leitura preconceituosa da agilidade, né? De fazer tudo de qualquer forma. E do outro lado, elas travam. Elas dizem, não, cara, mas calma aí, tu não tem um caminho, né? etc. Que aí a gente percebeu isso mudando de novo as nossas formas de seleção, né? De seleção. Está muito claro lá quando a pessoa aplica na FWK o que é que a gente acredita, o que é que elas têm que ir atrás e tal. E às vezes a gente está fazendo perguntas simples, pessoal.
que a gente tinha lá no descritivo, você leu isso daqui? Aí a pessoa, não. Entendeu? Porque já teve situações até beirando ridículas que o Davi e o Manu, por exemplo, foram entrevistar as pessoas, e as pessoas, não, cara, eu conheço o Project Think, legal, inclusive você é o Eduardo Freire, quer dizer, nenhum deles era Eduardo Freire, a galera não conhecia qual era a parada, entendeu? E aí, porque esse é o mundo que a gente está vivendo, entendeu? Mas um adendo, também participei, né, do processo, mandei, respondi as perguntas para o Edu, pro Davi na época, eu acho que em 2020, foi o início da pandemia. Então, foram perguntas que eu tive que parar mesmo para refletir e verificar realmente, pô, beleza, o que faz sentido para mim mesmo, né? O que é que me motiva, o que é que gera valor para mim. Então, compartilhando aqui, eu participei, a gente não andou por vários aspectos na época, mas são perguntas que não é simplesmente nem sim nem não. Só pergunta que faz sentido para você, enfim, você dissertar realmente isso. Sim, pronto, sim. Aí acaba que vindo a minha pergunta, sozinho ou com sócios? Para crescer? Vamos lá. A sua experiência. Com a minha experiência, vamos lá. Eu já tive, então vou contar a experiência que é melhor, e vocês decidem se é melhor. Tu já vai emendar com a minha outra pergunta, que é o quê? Sempre teve sucesso? Legal. Vamos por partes, então. Né? Sozinhos ou com sócios. Obviamente, para não ter chegado nesse preconceito de não construir nada com sócio, é porque a gente já teve desalinhamentos graves, inclusive com sócios, né? Então, a primeira coisa que eu faria é assim, primeiro, se tu não tem uma expertise muito grande naquele teu tipo de negócio, por exemplo, vou dar um exemplo bem genérico de startup, que sempre você tem um bom conhecimento daquela área, né, e conhecimento de tecnologia. Muitas vezes, as pessoas não conhecem de tecnologia. Mas, para mim, vou dar a dica de $1 milhão, vocês têm que entender sobre o rolê de gestão e como sair do 0 por 1, que aí é outra história, né? Mas, pegando esses dois cenários, certamente se você entende, por exemplo, se tu for abrir, né, um negócio sobre contabilidade, de repente é um negócio que escala, sei lá, tu ia abrir o Conta Azul. Tu não entende nada de tecnologia, tu precisa trazer alguém de tecnologia. Né? Não precisa ser no primeiro ponto, né? Mas no primeiro ponto é importante que, por exemplo, a Mari pode pensar assim, cara, eu vou contratar uma software house, né, uma fábrica de software para desenvolver aquilo, mas o que acontece? Ela não tem experiência para avaliar se a fábrica de software está dando a melhor tecnologia para ela ou não. Se vai funcionar E aí a minha dica que eu daria assim, sim, eu acho que é começar com pelo menos uma pessoa da perspectiva do quê? De ter essa conversa difícil no primeiro cenário. Não conversa romântica, conversa assim, cara, mora isso daqui porque na hora que o dinheiro entra, galera, bicho, é bom demais, né? Pra todos. E dá sempre problema, entendeu? Porque, cara, quando, não, me dá aqui, vamos começar a startup. Não, cara, tá aqui, a gente tá precisando de squeeze, eu entro com squeeze, tá precisando do iPad, eu entro com iPad, entendeu? Aí começou a entrar com grana, o cara, não, e então, eu entrei com iPad, cara, e eu não tenho que ter retorno, entendeu? Então, essas conversas difíceis, elas precisam acontecer de forma, né, pragmática já. Mas pega esse ponto, desculpa, Edu, deixa eu atrapalhar um pouquinho, mas existe uma forma de você escolher o seu sócio. Você falou muito assim, no exemplo foi dado agora, pô, vou puxar a pessoa lá de tecnologia, já que meu conhecimento é mais de negócio, né, contabilidade que a gente acabou de falar. Mas como é que eu sei que aquela pessoa, que nesse exemplo tem um know-how de conhecimento, trabalha várias empresas e tudo, como é que eu sei que dá fit com ela? Quando falou assim, não tem, né? Que tem as conversas difíceis no começo, até para ter uma base, né, e os dois começarem a caminhar. Alisson, né, o que a gente percebe? É que primeiro não tem essa receita de bolo nessa perspectiva, né? Então você precisa testar, né? E aí vem muito dessa história que eu sempre falo sobre gestão. Nessa hora é cadência mais do que velocidade mesmo, ou seja, cara, vamos estabelecer aqui um prazo da gente se conhecer, uma forma de mitigar o risco, mas nem sempre é sucesso. No meu caso já deu muita merda. Não sei se pode falar merda, mas enfim. É que às vezes, cara, eu vou te indicar um amigo meu, etc. Porque o que acontece? Ele é teu amigo e não meu amigo, entendeu? Então tem essa perspectiva do nodo. Isso pode dar muito certo, ou pode estar errado, etc. Né? Mas o que eu acho? Eu acho que tem que ter um MVS ali, né? Um mínimo value service ali, um período de convivência acerca daquela história para de fato as coisas acontecerem, né? As coisas acontecerem disso, porque em 100% das minhas experiências, né? Se a gente começa sem esse alinhamento e no romantismo, dá problema. Entendeu? Dá problema muito porque dessa história. Do outro lado, do outro extremo,
se a gente até começa com empolgação, etc., mas o nível de interação e de valores, né, é muito alto, quer dizer, se lá na frente eu tiver que ter uma conversa difícil ou contigo, ou com outro sócio, etc., aquilo ali vai estar muito claro pelo nível de questões que a gente tem. Hoje eu tenho uma coisa, que aí é dando um aprendizado, talvez um pouco desse playbook que a Mari quer, assim, cara, muitas vezes eu avalio se eu prefiro hoje não perder uma amizade do que eu ter um negócio. E às vezes o meu amigo fica com raiva. Mistura, né? Porque vai se misturar. Vai se misturar. Então, dentro da abordagem que a gente adaptou, né, porque eu estou estudando aí e atuando em conselhos, etc., de inovação de startups, né, e aí tem uma abordagem da própria GoNew lá do Board Canvas, né, que aí uma das coisas que eles perguntam lá que a gente adaptou é assim, cara, você permite família no negócio? Por exemplo, para mim é sempre não. Entendeu? Por quê? Porque vai ter os teus espaços nessa perspectiva. Apesar de eu ter amigos do meu lado, que funciona muito marido e mulher, melhores amigos, etc. Eu tenho pessoas do meu lado, mas eu também me conheço e conheço as minhas experiências, entendeu? Então deu muito problema nessa perspectiva. Que hoje, se eu fizer uma análise aqui bem rápida aqui para me abrir e voltar para ti, né, foram muito por falta dessas conversas difíceis. Entendeu? Com essas conversas difíceis nessa perspectiva. E a maturidade da pessoa de entender aquilo. Que aí até, cara, foi genial, ó. Se eu começo aqui, imaginando que a gente vai começar um negócio, né? A gente tem esse conhecimento aqui entre a gente. E aí o que acontece? Já teve situação, inclusive, que eu voltei lá na frente e disse assim, ô Alisson, lembra lá por que eu não quis ser teu sócio? Cara, porque tudo que eu te falei aconteceu. Entendeu? Cara, tu vai dar isso, vai dar positivo e negativo. Aí eu disse, cara, mas agora eu queria evoluir contigo, mas não é mais sobre fazer esse negócio não, né? Digamos que era sobre fazer... Cara, é outro rolê, ó. Guarda esse teu negócio aí que tu fez, bora fazer isso daqui, porque pra mim, o que é que valeu? É a jornada e o aprendizado, o cabelo que tu perdeu, a experiência, os arranhões que a vida te deu, entendeu? Eu disse, cara, pronto, agora tu tá preparado para ir para uma jornada. E aí, nesse caso, Mário, que é a pergunta número 2 aí do teu playbook, 100% deu certo. Por quê? Porque uma coisa era quando a gente estava aqui na emoção, que aí tu, em 100% dessas pessoas me disseram, cara, eu fiquei indignado e com raiva de ti, entendeu? Porque era na perspectiva, elas tinham essa perspectiva de eu entrar. E o que foi que eu ajudei? Eu ajudei com que, sem falsa modéstia, eu sou bom, que é, cara, pensar a estratégia, materializar o rolê, para onde é que tu vai, etc, né, que os meninos da FWK dizem que eu tenho olho de Tandera, né, para quem não sabe, olho de Tandera aí, que depende da galera que estiver assistindo, né, ajuda aí, Alisson, como era o nome do seriado, era o Thundercats, né, que aí ele tinha um olho de Tandera que ele via além do alcance, né, e aí é essa perspectiva talvez de experiência versus estudo, entendeu, então o que a gente vem tratando é isso, e aconteceu até situações do seguinte, de fato desse negócio, de dizer assim, cara, tá vendo esse cara aqui que eu te indiquei como sócio? Pô, Alisson, cara, eu vou ter que tirar aqui, por exemplo, a Mari. Entendeu? Ah, mas tu quer ser meu sócio e fazer microfone? Não. Eu quero que a Mari seja minha sócia pra gente construir essa história. Entendeu? Aí e eu disse, Alisson, cara, com todo respeito, não tem nada a ver contigo. Mas pra mim tem mais sentido de ter acompanhado nessa jornada a Mari. E a Mari, de repente, na minha percepção, julga o quê, né, Mari? Tá os valores mais conectados comigo, entendeu? E aí, no teu caso, né, aí de novo, é muito nível de consciência muito alto de todo mundo, né? Porque tu não pode nem ficar com raiva de mim, nem pode separar da Mari nesse exemplo, entendeu? Né? Na verdade, a gente tem que ter... E muitas vezes, qual é o pilar de tudo isso, de tudo isso, de tudo isso? É a tal da empatia. Porque empatia não é o ser simpático, né? A gente vem aqui, pô, que massa, bacana. É que, na verdade, quando eu tô sendo empático, né? Eu preciso ser empático comigo mesmo. É igual com a história da despressurização do avião, né? Oxigênio primeiro em você, depois nas crianças. Isso daqui, no primeiro momento, quando você ouviu falar, eu fiquei, caralho, esse negócio é louco. Mas depois, se tu tá ali, se imagine num ambiente despressurizado, o avião caindo, né? Não tem oxigênio. Como é que tu vai querer ajudar se tu não tem oxigênio para ti? Então, precisa colocar oxigênio primeiro em ti para tu poder ajudar os outros, né? E essa é a base do que a gente tem feito. Vou pegar só 2 pontos importantes, falou assim. Não, a família, nesse momento, para ti, né, trazer alguém da família, talvez não seja tão interessante. Então, o Edu de hoje, 2022. 2022. Falando isso porque... E todos os momentos, né? Mesmo lá atrás, o Edu continuava a pensar isso. Tu falou isso porque, assim, há 7 anos, tu comentou, Edu,
tu não tinha visão de ter sócio contigo. Isso. Entendeu? Então Então isso modificou, a claro. jornada. Não Modificou. modificou porque o Edu mudou assim, não. Ele Toda a jornada de ter construção, sócios, né? testando, aprendendo, enfim, toda essa jornada. Um ponto que eu ia falar era isso. Por mais que, né, a família não está junto, mas indiretamente, até diretamente, ela Não, está. mas eu vou te dar um exemplo muito claro, por exemplo. Hoje no cap table da FWK, 10%, não os meus percentuais, né? 10% é a Ju. Porque ela cuidava da operação, ela está voltando a colocar agora aos poucos, né? Porque muito das experiências, principalmente de aprendizagem, de kit, desses rolês daqui, de Gente, etc., das formas... mostrar esse quiz da- dele, das- maravilhoso, olha das só. formas daqui, a Ju é design historiadora, né? Então ela Uhum. tem esse olhar aqui, né? Mas por que eu digo isso? Da perspectiva prática, né? Porque a gente está num tipo de trabalho muito intenso, Uhum. né? E atividade de empreender é intensa. Não estou dizendo que é morrer de trabalhar, né? Mas se a gente tiver no nível de discussão, né? Aqui sobre, sei lá, a gente investe ou não em comprar esses quiz, né? E a gente sai aqui do local, digamos que aqui nesse cenário que a gente está gravando é o nosso escritório. Uhum. A gente vai para casa, né? Não adianta, a gente vai continuar a discutir isso e de repente a gente tinha que discutir, Sim. sei lá, se a gente bota a Maria Júlia, vai estar nos Estados Unidos ou vai embora, sacou? E aí entra esses temas tudinho, mistura. cara. Entendeu? É uma perspectiva prática mesmo. E aí, de novo, tem que ter muito entendimento e azeitamento do casal para trabalhar isso. Eu estou dizendo que pode dar certo para algumas pessoas, mas foi o que tu perguntaste. Na minha experiência, né, eu vejo isso tanto na minha experiência pessoal, como na experiência de empreendedores e empreendedoras próximos de mim, né, que as coisas acontecem. Inclusive, tem empreendedora, né, fica a dica, que se separaram, continuaram só se melhorou a performance do negócio. Sacou? Porque exatamente talvez tiveram viés, ou seja, o viés de estar juntos ali, talvez acabavam levando para a empresa ou não. E aí fica uma dica. Para mim, isso é balela, tanto da perspectiva pessoal ou profissional, de existir o Alisson que trabalha na empresa ABC, do Alisson que é pai do fulano, da fulana e do fulano. Para mim é a mesma pessoa. Né? Era a maior briga que eu tinha com o meu professor de RH na época da graduação, entendeu? Porque eu dizia, professor, o senhor vai entrar aqui nessa sala e agora você vai ser o super professor. Não, cara. Você continua com seus problemas e tal. Não estou dizendo que ele vai trazer indiretamente, ele vai dizer, cara, aconteceu o XPTO comigo. Mas aquele XPTO comigo que aconteceu com ele, impacta, entendeu? Impacto. Eu, por exemplo, eu sempre brinco que eu dou aula para minha cachaça, por quê? Porque sempre, cara, às vezes você vai num dia tenso, né? Intenso e papapá. E aí, não que eu entre lá e esqueça meus problemas, mas, cara, o nível de energização que tem de troca, de etc., né? Porque principalmente no papel da gente de educação de adultos, né? Que não é só, né? Você já fez lá até a própria imersão e do master, não é só vir aqui e colocar, é troca. Então tem minha parte, tem a tua parte. Então, como ali é troca, você vai na construção adulta, né? Se você vai num exemplo só de PowerPoint de trazer o turma, não vai, cara. A gente estava discutindo antes aqui, eu, Davi e o Matheus sobre isso, né? Sobre algumas formações que a gente está, alguns clientes. Eu disse, cara, se for só para a gente vir aqui e o cliente quiser que simplesmente a gente faça uma formação sobre gestão de produtos ágeis, sobre PO, sobre Project Think, sobre whatever, né? Não tem sentido. As pessoas que têm que ir ali, elas têm que saber por que elas estão ali e elas têm que participar que estão ali. Entendeu? Porque uma discussão que a gente estava tendo com outro conjunto de empreendedores agora no almoço, né, e nas universidades que eu estou tendo aula também sobre isso, é que às vezes o cara, né, o cara ou a cara, né, ele faz ali todo o playbookzinho de um ensino e de repente o cara tem um MBA, tem uma certificação em ABC e ele nunca nem participou, nem ligou a câmera, etc., nem fez nada, né? A gente tá nessa reflexão, né? Hoje a gente veio de Portugal, pessoal, a gente realizou o primeiro Project Think lá, Essentials, que é a nossa primeira jornada da certificação lá em Portugal. E os estudos que a gente fez lá, sempre a gente traz um caso, né, do que está acontecendo naquele ambiente, era sobre a educação em Portugal. Portugal hoje, pessoal, é um dado, 50% de todos os professores que hoje estão na formação, né, vamos chamar universitária, se a gente estivesse aqui, eles vão se aposentar. Beleza? Daqui a 10 anos, Alisson. E qual é o problema? Não tem ninguém para substituir, porque a galera não está querendo ser professor. Entendeu? Isso é um caso real. Tá lá as coisas acontecendo. E aí a gente... O número, a evasão tá gigante, então. Não é nem a evasão, não, cara. Deixa eu te contar. Presta atenção no que eu tô falando. A gente tem X professores. Esses X professores, 50% deles, eles têm que se aposentar. Vão se aposentar em 10 anos.
Beleza? Beleza. Então vamos dizer que tinha 100 professores, eu vou ter 50. 50 professores. O problema é o seguinte, eu não tenho perspectiva que existam 50 profissionais que estão querendo se capacitar para ser professores daqui a 10 anos. Substituir. É bem pior. Entendeu? Uhum. Né? Por quê? E aí, quando você olha o contraditório, é que, por exemplo, o próprio Brasil, você deve conhecer um N, lá, inclusive, na formação, tinha uma aluna que estava indo para Portugal, mudando com o filho, com pais e tudo, para ir fazer mestrado. Então, quer dizer, tem uma galera, às vezes, do Brasil indo fazer mestrado lá, mas, cara, será que eles estão olhando isso como uma oportunidade? Né? Será que eles estão olhando com essa perspectiva? Porque o que sempre falava lá, quando eu morei os 2 meses e pouco lá no Vale, né? O modelo americano é que, cara, a gente precisa olhar a big picture. A gente precisa olhar a big picture. Né? Voltando para o tema, de fato, que a gente está falando, que é empreender, né? Se a gente empreender só para olhar que eu vou criar esse squeeze, não. Aí vai parecer um negócio operacional, mas se, às vezes, o Alisson não vai ter essa visão, mas eu vou dizer, Alisson, cara, tu tá fazendo esse rolê porque nós estamos indo para cá. Aí o Alisson, caraca, Edu, eu nunca consegui ver isso. Entendeu? Então, assim, o meu papel hoje, CEO de verdade, né? Porque tem conselho, tem etc, tal, é assim, cara, é cuidar de estratégia, né? É cuidar de gente e cuidar de prospecção, né? Ou seja, de tentar trazer esses novos tipos de clientes para a FWK. Exatamente. Porque no final do dia não é um equilíbrio de pratos. É uma priorização, a gente tem que parar com essa balela também. Os pratos estão caindo, foda-se os pratos estão caindo, entendeu? É uma questão de priorização. E no final do dia, de novo, se for, eu tenho que olhar e dizer assim, cara, de repente hoje eu não vou conseguir fazer esse relatório porque a Maria Júlia quer brincar de Lego, entendeu? Mas é um ponto muito importante que você falou agora, como priorizar? Porque hoje em dia tudo é importante, tudo é urgente, tudo é pra ontem. É balela também, mano. Aí a questão é como é que tu prioriza? Cara, eu não penso. Só faz. Porque tá muito claro o porquê e o para quê meu. O problema é isso. A gente tá querendo mais metodologias e tal, e colocar, né, por uma coisa que não é metodológica. Certo? O que é metodológico, galera? É se eu vou fazer uma jornada de um sistema produtivo, que eu tenho que ir pro ponto A, B e C. E amanhã vai ser ponto B e C, eu vou mudar lá pro lado. Pronto, isso aqui é processo. Eu coloco KPIs, né? Por isso que a galera confunde OKR com KPIs. Acho que eu falo. Entendeu? Que é simples, mas não é simplório. Né? Eu preciso ter uma jornada de orientação a resultado. Eu vou te dar um exemplo prático. Né? Esse final de semana eu fui em Recife num sábado para fechar um evento do PMI, sensacional, e para voltar no dia de manhã. Eu ia levar a Melinda comigo, que ela queria viajar, mas depois tem toda uma burocracia sobre isso. Né? Mas o que eu fiz? Eu não levei ela, então preenchi minha agenda, vi amigos lá que eu não via há 5 anos, vi um parceiro que a gente tem estratégico lá, voltei no outro dia. No outro dia eu peguei as meninas como a Ju tá com perspectiva aí de gripe e tal, e fiquei literalmente o dia todinho com elas. Entendeu? Então, não é uma questão assim, eu fico X horas com 8 horas e trabalho 8 horas. Se a gente for isso, cara, não vou morrer, que é o que está acontecendo. Que é um problema muita gente estressada. Psicológico, é saúde mental. Entendeu? A gente precisa entender que, cara, vamos dizer, vou te dar um exemplo prático do nosso podcast aqui. Eu cheguei pro Alisson e disse, Alisson, a gente marcou tal hora. Cara, pode ser só 1 hora depois, que tem um contexto isso. Se isso acontece, tudo bem, a nossa energia está aqui. Entendeu? Por quê? Porque se a gente ficar nesse modelo sistemático, né, o mundo está acabando, os processos são importantes, sim, mas eles não são prioridade. Entendeu? Nem tudo é um playbook, né? E aí, por isso que é o que a Mari colocou. Diz assim, por que eu não paro e priorizo? Porque eu só vou lá e faço. Eu sou adulto, eu entendo que eu tenho que entregar resultado, eu entendo, por exemplo, daqui a 2 dias eu preciso terminar o modelo de Corporate Venture Capital para uma empresa grandona de fora do país, entendeu? Então, assim, cara, é problema meu se eu não vou dormir hoje, se eu não vou fazer amanhã, entendeu? Eu só não pode ser, Alisson, é o quê? É todo dia isso. O nosso desafio, o meu desafio como empreendedor, né, que tá lá e tem pessoas comigo, é que, por exemplo, às vezes eu preciso ter conversas adultas com os clientes e a gente está nessa jornada de transformação, a gente não achou isso. Que de repente a melhor área, eu sou o Batman, né, os meninos gostam disso, que gostam de desenvolver, de pensar, de fazer as coisas à noite, né. E aí o que acontece? A gente descobriu, por exemplo, uma pessoa no time da gente que ele também só faz isso. Cara, insanamente. Agora ele produz insanamente. O cara é um monstro.
Mas ele disse, cara, não me chame para fazer uma daily 9 horas da manhã. De manhã. Sacou? Porque eu só começo a funcionar... Aí foi o que a gente fez. Orientação ao resultado, bebê, ó. Você precisa entregar isso daqui ao final, tá aqui os começos, tá aqui a cadência. Aí trabalha à noite. E aí quando a gente precisa, sei lá, porque tem uma validação de cliente, quando vai fazer um retrospectivo, alguma coisa e tal. Cara, ele trabalha à noite. Agora, bicho, o nível de entrega do cara é insano. Entendeu? Aí, de novo, vai todo mundo acontecer para isso? Não. O problema, eu estava assistindo um vídeo, eu gosto muito do Cortella, daqueles filósofos lá, que eles dão uns insights bacanas sobre isso. E eu estava lendo um dia um artigo sobre ele, né? Que aí eu me encontro nessas paradas que eu acho que talvez materializa essa questão da priorização. Por exemplo, você acaba desse negócio da balela que o cara não tem que mais estudar, que não tem que ter formação, etc. De novo, aqui já dava outro podcast, né? Tem vários spin-offs aqui, né? E aí o Mário sugere, né? Segundo ele, foi um relato que ele teve com o filho dele, eu tenho que acreditar, porque eu não tenho julgamento, não conheço, então tenho que acreditar que ele está dizendo a verdade. Ele diz assim, mas papai, o Jobs, o Gates, não sei o quê, o Mark Zuckerberg, né? Eles não estudaram, não fizeram negócio. Aí ele pegou e disse assim, que é o pragmatismo, né? Legal, pois faça o seguinte, onde foi que eles abandonaram? Foi em Harvard. Vá lá e passe em Harvard, depois a gente conversa. Sacou? Então, assim, materializando de forma pragmática, às vezes a gente quer usar essas coisas como muleta, cara. Né? Mas a gente não está entregando um resultado de alto nível. Né? Às vezes, por exemplo, nessa semana mesmo a gente estava na discussão no Connection, que é um momento de conexão da FWK, né? Que os caras, a gente é uma família e tal. Não, cara, a gente é um tipo de alta performance. A gente tem empatia, a gente de repente dentro do Connection, cara, descobre que o José tem problema, a gente acaba as reuniões e vai cuidar do José, é legal. Entendeu? Mas a gente cuida do José porque um valor pra gente é fato empatia. E não é simpatia. A gente está fazendo isso porque a gente acredita, blá, 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 blá. Cara, porque no final eu vou cuidar de uma pessoa, essa pessoa vai de fato se conectar com a gente, isso tem que ser verdadeiro. No final ela vai render mais. Render mais, eu não estou dizendo que ela vai trabalhar mais. Mas ela vai entender que a jornada dela, que é o valor para ela, é isso, não é só grana. Sacou como eu cheguei aqui todo num discurso coerente? Ou seja, para essa pessoa que não é mais grana, e é legal que eu estava discutindo com o pessoal do PMI Pernambuco ali antes, né? Com várias pessoas de grandes empresas, que eu não vou falar o nome só por questões de ética, né? Acho que não cabe aqui. E elas dando esse mesmo exemplo. Eles, cara, a gente está nessa empresa multinacional de alocação de TI, né? Se eu falar, certamente, talvez algumas das pessoas que estão nos ouvindo até sejam colaboradores dela. E eles dizendo, Edu, a gente está numa jornada de começar a construir isso que tu está já fazendo, porque a gente começou a ter exemplos práticos. Ela disse, teve uma pessoa que ia sair, pediu para sair do nosso time, foi para um outro lugar, mas o outro lugar não deu match. E ela pediu para voltar ganhando menos para a posição dela. Por quê? Porque, cara, ela já sabia... Aí eu brinquei com ela, né? Quais são os valores da empresa? Ela se encaixa. Entendeu? Só nessa perspectiva. Hoje quando a gente estava em Portugal, né? Eu obviamente estava fazendo coisas focadas em Portugal. E aí se tivesse algum call com algum executivo e tal, alguém do time da gente precisando. A gente comumente está sofrendo esse assédio, obviamente, do mercado, né? Não que o mercado seja mega aquecido, eu acho que o mercado está desequilibrado, então ele vai ter um equilíbrio normal sobre isso, né? Porque não tem sustentabilidade, entendeu? Não dá para crescer, vai ser uma hora, vai dar crash, né? E é econômico mesmo, ou seja, vai ter demanda versus oferta. Não vai conseguir colocar. E eu vou dar um exemplo. Teve um cara que a gente reconheceu ele antes, né, uns níveis lá que a gente tá formatando, né? E eu joguei muito limpo. Eu disse, cara, dentro do modelo que você está nesse cliente, não cabe esse negócio, mas a gente entende que a gente, no nossa jornada de entrada, né, no processo seletivo, a gente encaixou errado. Cara, a gente vai ter que fazer essa adequação, etc. Ou seja, a gente foi proativo nessa perspectiva. Uhum. Depois ele recebeu uma proposta de 50%, mancha mais. Entendeu? Aí o que acontece, né? Tem também da habilidade do gestor dele, né? O gestor dele é o Matheus. E de jogar limpo também. Né? Jogar limpo, você tem que jogar limpo. Você tem que dizer, cara, se for a tua jornada, tchau. Se também não for, mas deixa eu te explicar para onde é que tá indo. Aí a gente tá nessa jornada de tentar deixar pro cara lá da ponta, né? Para quem tá lá começando na carreira de liderança ou para quem tá como um dev dentro do squad da gente, que, cara, qual é a jornada que a gente está desenhando? É essa.
Pode dar muito certo, mas pode estar muito errado. Agora, se fizer sentido para ti, massa. Se não fizer sentido, também legal, não tem nenhum problema. Né? E, por exemplo, para esse cara fez muito sentido. E fez muito sentido eu mostrar para ele. Por quê? Porque do outro lado o cara já me mandou mensagem. Cara, eu queria escrever no blog, eu vi que tem possibilidade disso, eu queria contribuir naquilo. Cara, eu queria contribuir no que é que eu posso fazer parte no Orfeu, que é a plataforma da gente de inovação. Aí, quer dizer, por o simples fato de eu falar a verdade pro cara. Entendeu? Eu só fiz assim. Eu só fiz assim. Bicho, tá aqui o rolê. Assim, se pra ti, nesse momento, ele disse, não, Edu, cara, eu tô num momento de jornada que, cara, tá ok, eu tenho uma vida muito lean, eu quero perspectiva de crescimento e tal, mas antes de tudo eu quero isso. De novo, né? Não tô dizendo que aqui é o melhor lugar ou vai ser o pior, o melhor lugar. Mas existem um conjunto de lugares. Para outras pessoas, cara, nesse momento eu tô precisando de grana no meu bolso. Show, manda embora. Entendeu? E não que a gente não paga nem o melhor do mercado, talvez, nem pague o pior. Mas a gente precisa entender que existe um equilíbrio. Não fechar a conta, galera. Não fechar a conta. Eu dou aula também nesse lugar, converso com outras pessoas que têm perspectiva de negócio, não tem sustentabilidade. Porque tem uma galera com 3, 4, 5 empregos, entendeu? E que, cara, não fechar a conta mental. Não fechar, tu perde tua esposa, tu faz não sei o quê, tu não de entregar. A gente entendeu? tem exemplo. Não vamos contar quem são. Tem um dev lá que chegou no FWK que eu chamo fulano milionário, entendeu? O cara foi até no canal do YouTube, blá, 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 falou, cara, eu tenho 5 contratos. Então tem 4, né? Porque não tem sentido. Porque, de novo, se tiver isso tudo claro, quer dizer, se a relação com a gente é assim, se a relação com o cliente que ele tá é assim, cara, sem nenhum problema. Entendeu? Sem nenhum problema. Igual como a gente tem hoje doutores, mestres, que às vezes os caras estão numa jornada. Cara, eu tô no mestrado, bicho, de manhã eu não posso fazer. Eu outro exemplo do cara, o cliente, cara, tá aqui o Alisson é foda nisso daqui, mas, bicho, ele já tava nessa jornada aqui antes, ele entrar, faz sentido. Então, cara, que acordado não sai claro, entendeu? Dá não sai tudo claro. certo quando é verdadeiro, né? Sim. Mas esse tema que tu falou, Edu, são vários pontos que podia discutir.